Pessoal, tudo bem? Meu nome é Fabiano Moraes, sou aqui o chefe de gabinete da secretaria. Hoje a gente vai fazer uma conversa com vocês, e aí eu estou muito bem acompanhado aqui da Viviane Cardoso, da COPED, da Cristi, do CGRH, e também aqui no estúdio com a gente, a Andréa Greco, da CITEM. O nosso secretário, Hubert Alquedes, ele hoje teve alguns compromissos externos, vai visitar algumas escolas, então já deixou o time aqui muito bem preparado e alinhado para essa live. Deixo um grande abraço para vocês. A professora Gislene hoje também tem sessão do Conselho Estadual da Educação, então também deixou um abraço para vocês. Passamos, acho que ontem, quase a madrugada toda trabalhando para poder preparar essa reunião. Então, assim, eles estão aqui acompanhando, acho que até o professor Hubert está acompanhando à distância essa transmissão. Então, secretário, receba também o nosso abraço. A gente hoje tem basicamente três assuntos para poder falar com vocês: falar sobre SAEB, falar sobre DEB e falar sobre bônus, que a gente sabe que esse é um tema super esperado, super comentado, e aí a gente fez questão de tratar isso com vocês. Então, vou passar agora a palavra para a Viviane, para ela começar a falar da avaliação. E eu acho que só vale a pena a gente dividir com vocês que, obviamente, esses dados estavam sendo muito aguardados por todos, né, por todos da rede, todos aqueles que se interessam pela educação do Brasil, educação paulista, estavam, obviamente, muito ansiosos para poder receber esses dados. Recebemos, a gente passou literalmente naquela noite, a madrugada toda trabalhando e processando esses dados, né, comparando esses dados e preparando esse material hoje que vai chegar à disposição de vocês, e também conversando com muitas entidades do setor de educação que também têm interesse, né, em fazer uma leitura crítica desses dados. E um ponto muito comum, muito convergente, é que os dados foram muito bons e superaram muito a expectativa que se tinha pós o período da pandemia, né? Todos nós sabemos muito bem como foi a pandemia, os desafios que isso trouxe especialmente para a educação, o quanto que os professores tiveram que se reinventar e os gestores públicos também tiveram que se reinventar para poder fazer frente a esses desafios, e a gente queria saber qual era o resultado, né? Como que se tinha dado certo, se tinha dado errado. E aí vieram os indicadores, e a gente, eu acho que tem realmente muito a comemorar, muito a celebrar, obviamente muito a entender, né, mas o resultado, ele superou a expectativa de todos, né, e não só aqui da Secretaria, mas também todos os parceiros que têm colaborado tanto com a gente nesse diálogo, né, nesse entendimento crítico da educação, e a gente percebe que a expectativa foi muito superada, assim, muito acima do cenário trágico que se imaginava. São Paulo efetivamente está muito de parabéns e conseguiu superar as expectativas nossas e daqueles que torcem também pela educação de São Paulo. Então, Vivi, a palavra é sua. Obrigada, Fabiano, Cristi. Bom dia a todos e todas que nos assistem aqui pelo Centro de Mídias de São Paulo. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu vou falar rapidamente o contexto geral da avaliação, e aí a gente vai analisar os nossos dados, tá bom? Na sequência eu passo, então, para a Cristi explicar como serão os próximos passos. Bom, por favor, coloca na tela. De forma geral, vocês sabem que o SAEB foi uma avaliação realizada, uma avaliação realizada pelo INEP, né, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. Então, é uma avaliação que todo o Brasil realiza, né? Essa avaliação é um conjunto de diferentes instrumentos. E aí a gente tem, ela é bastante importante porque a gente consegue analisar todas as etapas da educação básica brasileira. Nós temos, pode voltar aqui um pouquinho para mim, nós vamos analisar daqui a pouco os resultados do que o INEP aplica de forma censitária, ou seja, todos os estudantes do 5º ano, do 9º ano e da 3ª série do ensino médio realizam, né? Mas vocês sabem que também o SAEB é aplicado de forma amostral para outros públicos. Por que é importante reforçar isso? Porque é a partir desses resultados que a gente tem as nossas tomadas de decisão. Pode passar, por favor. Bom, então, é a partir disso que a gente
tem condições de entender o contexto da educação básica ao longo da história, a gente consegue comparar a avaliação de um ano para outro, e para isso a gente consegue permite que a gente corrija rumos, tanto no âmbito da escola, quanto da diretoria de ensino, quanto principalmente aqui do órgão central, né? Então, é através desses dados que vocês vão ver agora, que a gente pensa nas dos nossos próximos passos dentro das políticas públicas aqui educacionais. Pode passar mais duas, por favor? O SAEB, ele permite que a gente tenha um indicador que é o IDEB. Isso. E aí, o cálculo do IDEB é a partir dessa proficiência da prova, né, do SAEB, e também do fluxo. Aqui é importante comentar, né, Fabiano, que a gente recebeu, no dia 16, nós recebemos os dados. Pode voltar aqui a câmera para a gente, por favor? Nós recebemos no dia 16 os dados das escolas que tinham acima de 80% de participação no dia da prova lá do SAEB. Essa é uma regra, retomando, que é do INEP, tá? Ela não é do Estado de São Paulo. Então, a gente recebeu os dados apenas de 80%. A gente já sabe que as escolas, elas podem individualmente entrar lá no sistema e acessar o seu boletim, embora isso não tenha gerado o IDEB, mas os dados do SAEB, ela consegue achar. A gente já solicitou, né, Fabiano, os microdados? Sim. O secretário, o INEP começou a divulgar esses dados individualmente, mas para que a gente possa aproveitar esses dados, né, num cálculo personalizado, assim, digamos assim, do IDEB, revisado do IDEB, e também espelhar isso na questão da bonificação, né, para que nenhuma escola fique para trás, a gente consiga atender e considerar todas aquelas que a gente consegue fazer o cálculo do IDEB. O secretário fez questão de fazer uma interação com a presidência do INEP e pedir esses dados consolidados para que a gente possa incluí-los e contemplá-los no nosso processamento, tá? E a gente não recebeu esses dados ainda está aguardando uma manifestação do INEP, mas é importante frisar, assim, há um empenho direto do gabinete, especialmente da pessoa do secretário, para poder obter esses dados e depois a gente conseguir, as equipes técnicas, aproveitarem esses dados para poder dar sequência do trabalho de cálculo da bonificação. Exatamente, Fabiano. Então, neste momento que a gente vai apresentar hoje, na live de hoje, é a partir desses resultados que a gente recebeu, né, de forma consolidada pelo INEP, que são as escolas com acima de 80%. Mas é fundamental que cada uma das escolas, assim como o esforço da Secretaria de conseguir esses dados consolidados da totalidade das nossas escolas que participaram, né, do SAEB, que cada uma das escolas veja o seu boletim, veja a escala de proficiência. Você não vai ter um indicador, né, que é o IDEB, mas você vai ter a escala de proficiência e o fluxo no boletim. Isso vai ser fundamental para a gente depois realizar os nossos cálculos, né? Mas também é fundamental na escola para entender aonde está e aonde pode se melhorar, tá bom? Perguntaram sobre o fluxo aqui no chat, esses dados são do censo escolar, tá bom? Continuando, então, mais 2 slides. Então, pode colocar na tela, por favor, para todo mundo. Essa tabela é uma tabela que o próprio INEP fornece para nós, e é bem fácil da gente entender como é que funciona o cálculo do IDEB, tá? Então, aqui a gente tem a taxa de aprovação, essa taxa de aprovação cria um indicador de rendimento, né? A gente tem as escalas de proficiência de matemática e língua portuguesa, essas escalas de proficiência geram uma nota padronizada, e aí, esse indicador de rendimento vezes a nota padronizada, a gente tem o IDEB, tá? Gente, esse indicador de rendimento, pode passar para a próxima, por favor? Mais 2, por favor. Isso. Esse indicador de rendimento, né, o fluxo nosso, é importante a gente reforçar que, embora a gente tenha passado pela pandemia, não há uma divergência muito grande entre os anos anteriores,
né? Então, houve uma série de análises sobre como cada estado se comportou com relação ao fluxo, mas no nosso caso aqui de São Paulo, os nossos dados são comparáveis, sim, na linha histórica, e a gente tem aqui um desempenho, vocês veem a linha azul, né, que é a linha acima, é o fluxo desde 2018, então, na verdade, em 2021 a gente ainda teve uma queda, mas há uma proximidade muito grande entre os anos, tá bom? Bom, voltando lá para o slide 8, aí a gente tem o nosso IDEB, né, a série histórica aqui do nosso IDEB, então a linha verde relativa aos anos iniciais, a linha azul aos anos finais e a linha amarela ao ensino médio, né? Então, aqui nos anos iniciais, realmente foi aonde nós tivemos uma queda, o que já era esperado, tanto pela prova do SARESP, quanto pelas análises dos especialistas, né, que vinham apontando o quanto a pandemia foi muito mais difícil, né, para os estudantes dos anos iniciais, em relação à importância que o professor, ali no presencial, tem nesse primeiro momento, na solidificação, na consolidação, né, das aprendizagens iniciais, e principalmente na alfabetização. Então, a gente tem aqui esse resultado de 6,6 para 2019, a gente tem 6,1 em 2021. No entanto, quando a gente vai para as etapas da educação básica, onde os estudantes já têm mais autonomia, nós conseguimos nos manter, né? Então, em 2019, a gente tinha 5,2, passamos para 5,3, em 2019, no ensino médio, tínhamos 4,3, passamos para 4,4. Excelente esse resultado, principalmente a gente considerando tudo que passamos, né, Fabiano? Bom, pode ir no slide 12, por favor. E isso se deve justamente por conta das ações durante a pandemia que a gente realizou, né? Tanto em relação ao órgão central, quanto vocês realizaram, e foi fundamental. A gente sabe que de todas essas ações, a principal ação foi o empenho de cada um de vocês na realização da busca ativa dos nossos estudantes, mesmo quando estávamos lá, né, no ensino remoto, até na retomada das aulas. Cadê esse estudante que ainda não voltou? Quais são as ações fundamentais para a gente recuperar essas aprendizagens? Então, a gente teve uma primeira medida que foi a priorização curricular, que são as habilidades essenciais do currículo paulista. Elas subsidiaram as aulas do Centro de Mídias, que foi algo até que a Secretaria chegou a ganhar prêmios, né? Porque foi realmente uma medida muito rápida, uma resposta muito rápida. Os materiais impressos entregues para os estudantes, que a gente sabe que vocês fizeram um maior esforço para fazer com que esse material chegasse na casa de cada um dos estudantes, a merenda em casa, a entrega dos chips e dados de internet patrocinados que viabilizaram, inclusive, o acesso ao Centro de Mídias, a vacina para os profissionais da educação enquanto grupo prioritário. Essa foi uma luta da Secretaria também. E aí, as ações de retomada, a gente tem as normas, né, o trabalho conjunto com o Conselho Estadual de Educação, em que dali trouxe uma série de normas, os protocolos sanitários, os equipamentos de proteção, a possibilidade de aquisição via PDDE, né, o sistema de monitoramento e também a busca ativa. Gente, eu acho que aí nesse ponto cabe a gente efetivamente fazer olhar para trás, né, e a gente entender o quão corajosos foram, né, os profissionais da educação para fazer o enfrentamento da pandemia. Porque depois que a coisa acontece, né, depois que passa e dá certo, todo mundo, aparece muita gente querendo comemorar o que deu certo, criticar o que deu errado,
mas o brasileiro, no geral, costuma esquecer muito rápido, né, do contexto em que aquilo aconteceu. A gente viveu uma pandemia, o Brasil inteiro nunca tinha vivido algo minimamente parecido com isso. Grande parte dessas ações que a gente está aqui, que a Viviane relacionou, elas não existia um precedente, né, e a gente sabe que inovar, especialmente no setor público, não é algo simples, né? A gente sabe que o gestor público tem que lidar com dezenas de esferas de controles que muitas vezes inibem, né, uma tomada de decisão inovadora, e o governo do Estado de São Paulo, de maneira coordenada, né, e quando eu falo coordenada, envolvendo a Secretaria da Educação, o Conselho Estadual de Educação, a Secretaria de Saúde, né, então, e aí eu falo muito sobre a batuta, né, de uma liderança de governo que entendeu que o São Paulo precisaria ser corajoso no enfrentamento dessas questões. A gente tinha certeza que daria certo? Não, ninguém tinha certeza, né? Mas existia uma expectativa de que, com coragem, com equipes técnicas muito dedicadas e com um diálogo permanente com a rede, era possível fazer algo que nunca tinha acontecido, era possível superar as expectativas, né, e chegar em resultados muito positivos, que é o que a gente está vendo. Então, é importante que vocês, né, consigam se reconhecer nessas ações, porque grande parte delas só funcionou porque vocês também acreditaram nisso, vocês compraram esses desafios e vocês puderam ser multiplicadores dessas iniciativas nas suas bases, né? Seja na sua diretoria de ensino, seja na sua escola, seja diretamente com seus alunos. Isso tudo só aconteceu porque a gente conseguiu efetivamente trabalhar em equipe, e uma equipe gigantesca, né? Uma equipe que efetivamente estava acostumada a estar muito próximo, né? Toda vez que a gente faz algum encontro, todo mundo reclama que antes era melhor, porque a gente se encontrava mais, toda hora estava junto, e de repente a gente teve que aprender a trabalhar melhor em equipe, com desafios absolutamente novos e à distância. E essa equipe, e a equipe da Secretaria da Educação, e aqui eu não estou falando só dos órgãos centrais, mas estou falando especialmente de toda a rede, está de parabéns. E eu acho que a história, né, quando daqui a uns, talvez 5, 10 anos, a gente olhar para trás e perceber o que foi a pandemia, eu acho que ter uma compreensão do que foi a pandemia e de como a gente, né, como equipe de educação, conseguiu enfrentar e conseguiu resultados muito, muito interessantes. Acho que a história realmente a gente vai ter um lugar muito bacana e cada um de vocês tem que se sentir muito feliz, muito realizado com tudo que aconteceu, tá? Exatamente. Nós vimos aqui, né, tantas imagens de professores dando aula até na porta da casa dos estudantes, e assim, isso tudo que a gente está vivendo hoje, esse resultado é mérito total de vocês, principalmente de vocês. Tá? Não adianta a gente fazer política pública aqui se não tiver a ação na ponta e a tomada de decisão aí na escola. Bom, e aí as ações para recomposição. Estamos agora nesse momento, né, quando a gente tem a retomada das aulas presenciais, então desde o ano passado e até agora, em 2022, a gente tem um momento de recomposição das aprendizagens. Então, aqueles estudantes que, enfim, né, não conseguiram desenvolver todas as habilidades como era de se esperar por todas as questões, a gente tem agora o foco, continua nas habilidades essenciais e a gente oferta alguns materiais de apoio, né? Então, por favor, a próxima. Então, a gente tem as avaliações diagnósticas, né, e as processuais, a AP e a sequência digital, né, o teste de fluência, e, mais uma vez, essas avaliações, elas vão dar o contexto do estudante que está na escola nesse momento, né? Então, o SAEB é uma avaliação daquele estudante que já foi, mas que é um indicador importante para a gente entender como um todo, mas essas processuais, a gente permite que a gente vá acompanhando o desenvolvimento ao longo do ano. E a gente tem todo o guarda-chuva do projeto de recuperação e reforço, né, que vai desde os materiais de apoio até o aprender juntos, enfim, todas as medidas de formação que vocês têm acompanhado aí pela EFAP. Bom, para o próximo,
a gente entra nas escalas de proficiência, né? E aí, quando a gente analisa, mesmo os anos iniciais, que a gente viu que teve uma queda lá no IDEB, quando a gente olha aqui na escala de proficiência, a gente se mantém no nível 4, tá certo? Então, mesmo que a gente tenha ido de 223,41 a 214,44, nos mantemos na mesma escala de proficiência. O que que isso significa? Próximo, por favor. Significa que o que o estudante sabia, né, o conjunto de coisas que o estudante sabia, continua. Então, a gente trouxe aqui um exemplo, né? No nível 4, nos anos iniciais de língua portuguesa, o estudante sabe identificar informação explícita em sinopse e receitas culinárias, identificar assunto principal e personagem em contos, letras e músicas, identificar formas de representação de medida, tempo e em reportagens, tá? Isso é só um exemplo, tá? Vocês podem olhar as escalas de proficiência de forma aprofundada, tem um link, depois vocês vão ter acesso ao link. Aí passa para a próxima, por favor. Em matemática, a gente teve uma queda um pouco maior, né, de 242,56 para 226,90, mas a gente se mantém na escala de proficiência, aí é o nível 5. Próximo. No caso de língua portuguesa, anos finais, a gente teve uma melhora, né, de 261,67 para 262,86 e mantivemos-nos no nível 3. Em matemática, a gente tem uma leve redução de 261,70 para 259,31, mas a gente se mantém também no nível 3. E aí eu trago mais um exemplo, no caso de matemática, que é reconhecer o ângulo de giro que representa a mudança em direção na movimentação de pessoas e objetos, tá? De novo, as escalas, todas as escalas estão no link que vocês vão ter acesso, tá? No ensino médio, que é a próxima, a gente tem uma redução bastante leve, de 279,12 para 278,34, então a gente também se mantém no nível 3. E aí, pode passar mais duas. Para matemática, a gente tem uma redução mais substancial, que é de 273,45 para 268,86, mas a gente também se mantém no nível 2. Então, assim, como a gente pode observar em todas as escalas, né, em todos os anos, a proficiência, embora tenha se movimentado, nós mantivemos a mesma escala de proficiência. Ou seja, o que os estudantes em 2019, né, o conjunto de coisas que os estudantes conseguiam entender, interpretar, as habilidades todas em 2019, mantém-se o mesmo conjunto, tá? Em 2021. Eu acho que aqui vale a pena a gente fazer uma pausa e fazer um comentário que tanto a professora Gislene quanto o professor Betchal Keres têm repercutido muito nas reuniões que a gente faz aqui, né? Que é um fato, a gente tem muitas novidades sendo implementadas na educação nos últimos anos, né? Se a gente ficar em uma só, a gente está falando do novo ensino médio, é uma transformação profunda, né, radical, que São Paulo de novo, é pioneiro, né, na implementação disso, corajoso na implantação disso, e a gente está vendo que, mesmo com todas essas mudanças, a gente ainda consegue manter as conquistas, né? Obviamente, existe uma clara percepção de que tem muito para ser feito ainda, né? Tem muito para ser consolidado, tem muito para ser amadurecido e avançar. Então, não é esse resultado não deve acomodar ninguém, não é esse o sentimento que a gente tem, mas assim, que é um sentimento de que a gente efetivamente está no rumo certo, né? Está com uma direção certa, está com o ritmo o mais rápido possível, né, que a rede como um todo consegue suportar, e a gente precisa conseguir persistir, e precisa conseguir celebrar, porque isso não é uma corrida de 100 metros, isso parece muito mais uma maratona, né, então a gente sabe que a gente precisa persistir, manter o rumo, manter a velocidade e caminhar para frente, né, então isso é algo que eu acho que tem que ser um sentimento de todos nós, né, a gente
Eu percebo muita gente, talvez aqui vocês devam conseguir reparar uma certa olheira aqui, né, na gente, né? Por mais que as meninas tenham feito uma bela de uma maquiagem e tudo mais, assim, existe um cansaço muito grande, né? De todo mundo por esse período prolongado, né? Mas, assim, tem uma diferença, né? A gente aqui está efetivamente, né, num estado diferente no Brasil, que é espelho e referência no Brasil. Se a gente olhar, né, ensino fundamental, anos iniciais, finais e ensino médio, a gente sempre está entre os 3 melhores do Brasil, e assim, em alguns é o melhor do Brasil, e não é de hoje. Então, isso é uma grande responsabilidade, isso é um grande desafio, mas assim, né, como os esportistas gostam de dizer, chegar no topo é difícil. Permanecer no topo é mais difícil ainda, né? E esse é o desafio de vocês, esse é o desafio nosso, né? É o que nos une e é o que tem que nos motivar. E eu acho que dias como esse é o dia da gente conseguir fazer uma pequena pausa, entender, celebrar, renovar a energia e avançar, né? Porque o caminho ainda é longo na direção da excelência da educação, que é o grande objetivo, né? É o grande propósito de todos nós, né? Pode seguir, Vivi, por favor. Exatamente, Fabiano. É importante a gente olhar esses dados e pensar por 2 lados, né? Então, por que a gente está celebrando tanto? Porque a gente passou por 2 anos de pandemia e olhar e ver que a gente se manteve de fato um esforço coletivo muito grande e que merece ser, de fato, parabenizado. Mas a gente tem que olhar, assim, para aquilo que está dentro do plano estadual, de educação, né, daquilo que a gente tinha que a gente tem como meta para 2024, e é importante a gente olhar para além das metas, a aprendizagem do estudante. Por isso que eu falei dos níveis, né, das escalas de proficiência. É fundamental que na escola você olhe o seu boletim, olhe a escala de proficiência e procure compreender o que ainda é possível, né, a gente trabalhar com os nossos estudantes para que eles tenham acesso a todos os direitos de aprendizagem que estão aí garantidos na Base Nacional Comum Curricular e no nosso currículo paulista. Os próximos gráficos, por favor, são para a gente ter uma noção, né, disso que o Fabiano falou, de como estamos frente ao Brasil, né? Então, aqui nos anos iniciais, a linha azul é o São Paulo, né, e a linha verde, a gente está falando dos anos iniciais no Brasil. Então, historicamente, a gente sempre se manteve acima, né, da média brasileira, tá? Então, nos últimos anos, aqui, se a gente pegar de 2015 para 2021, a gente tem aí figurado, né, na escala do 6, né, do 6,4, 6,5, mesmo quando o Brasil ainda não tinha alcançado, tá? Próximo, anos finais. Nos anos finais também, vocês observem que a gente sempre se manteve acima, e aí dada a responsabilidade que o Fabiano comentou, e no ensino médio, mesma coisa, tá? Hoje a gente está com 4,4, enquanto a média brasileira é de 3,9, tá? Bom, Cristi, vamos lá. Bom dia a todos. Feliz de estar aqui com vocês. Vou falar um pouquinho, gente, agora da bonificação para os resultados, né? Que é o que todo mundo pergunta aí, e o bônus, né? Cristi, aproveita que a gente está com uma audiência maior do que a Globo, a Band, a CNN, Terra e UOL, todo mundo junto. A gente está com uma super audiência. E o bônus. Então, gente, antes de eu começar, também tem uma apresentação aí, mas antes de eu falar da apresentação, o que eu queria colocar
é que o pagamento, a bonificação, né, o bônus, ele é um processamento que não depende só exclusivamente da Secretaria da Educação, ele envolve outras áreas, ele envolve também o planejamento, ele envolve também a Secretaria da Fazenda. Então, o que eu queria primeiro colocar, antes de tudo, é que todas as equipes, sejam as equipes internas, nós aqui, SEDUC, como as equipes externas, né, Prodesp, Fazenda, Planejamento, todos nós estamos trabalhando aí de forma intensa, né, que nem o Fabiano brincou, tentamos esconder aí, né, nossas olheiras com a maquiagem, mas nós estamos todos trabalhando aí de forma muito intensa para concretizar esse pagamento da forma mais breve, mais rápido possível, mas ele tem um processamento, né, isso eu preciso deixar muito claro aqui, ele tem um processamento. Então, põe um slide, por favor. Então, o procedimento do processamento do pagamento para trazer uma pincelada aí do que é para vocês, tá, gente? Então, como a Viviane colocou, e o Fabiano também colocou, o secretário já solicitou aí, né, para o INEP os microdados, porque nós estamos com os macrodados, mas nós precisamos dos microdados, né? Então, com o recebimento dos microdados de todas as escolas, toda essa base, né, todos esses dados vão ser trabalhados dentro da regra da resolução conjunta, que vocês têm aí também. Envia-se esse cálculo da resolução para o planejamento. Então, tudo isso que a gente calculou, de acordo com a resolução, com o índice, com as metas, com os microdados, então gera todo um cálculo, que está previsto lá na resolução, não vou aqui detalhar o cálculo, mas pega todo isso daí, envia-se primeiro para o planejamento. O planejamento verifica se está tudo correto, né, está tudo certinho, verifica, está de acordo com a resolução, está de acordo com as regras, e o planejamento aprova isso. Aprova isso, envia-se para a Fazenda. A Fazenda faz também a previsão do montante de que seria o pagamento, a Fazenda aprova, volta para o planejamento, volta aqui para a CGRH, que de fato vai fazer daí o que eu chamo assim, o último cálculo final, que é o valor individualizado por cada servidor, né? E aí retorna de novo essa última etapa, o cálculo individualizado por cada servidor, retorna para a Fazenda, e aí entra na parte dos processamentos e prazos mesmo para pagamento. Volta para mim, por favor. Então, foi uma breve pincelada, porque é um pouco complexo, né? Então, foi uma breve pincelada, que acho que também, né, não cabe a gente, né, é complexo, mas foi uma breve pincelada para vocês entenderem que tem todo um fluxo. Então, volto a falar, nós estamos trabalhando aí de forma muito intensa para que processemos isso, nesse fluxo, da forma mais rápida possível. Mas... Cris, eu acho que vale a pena falar, a André, que tá aqui no estúdio, ela veio comentar, né, que além de a gente fica monitorando as nossas redes, e assim, a gente sabe que a gente está numa época que eu falo que fake news é o que mais se tem, né? Então, assim, já saíram notícias, as pessoas dizendo que vai ser pago em sexta-feira, domingo e segunda. Gente, assim, ninguém tem mais interesse, né, do que a Secretaria da Educação em levar essa informação para vocês de maneira mais rápida possível, né? Assim, eu digo a vocês, no dia em que houve a divulgação do IDEB, né, o secretário Hubert teve uma reunião com outros secretários, né, dessas pastas que a Cristi mencionou, para poder já fazer uma primeira organização e mobilização dessas equipes, né. Assim, isso está sendo acompanhado literalmente pelo próprio governador, né, porque não é um assunto corriqueiro, não é um assunto que entra na burocracia, é um assunto ultra relevante, então está sendo despachado diretamente com o governador, então tenham a certeza que, assim, vocês vão receber essa informação de fonte segura, em primeira mão, né, e pelos canais oficiais que a gente tem aqui. Então, fiquem absolutamente tranquilos, não precisa ficar acessando a sede de maneira frenética, né, até porque isso gera um pico de acesso que acaba prejudicando outras aplicações que são muito importantes. Então, assim,
fique assim, isso não vai ser uma surpresa, né? Assim, E nem isso vai ser estar uma lá, notícia. né, Fabiano? Ó, gente, e nem vai estar lá na sede. Exatamente. Porque como ele envolve outras pastas, ele não é um processamento que ele ocorre na sede. Como ele envolve o planejamento, a sede é um sistema próprio nosso, SEDUC. Mas como a bonificação envolve outras pastas, ele não é, de fato, ele tem um sistema, mas como ele envolve outras pastas, ele não é algo que corre ali na sede. Então, vai acessar ali na sede, né, não vai Fabiano? encontrar nada. Eu não vai encontrar, gente, não vai encontrar, né? Mas, Isso. como o Fabiano falou, estamos aí, e trabalhando intensamente. E assim que possível, como o Fabiano falou, nós temos o maior prazer em falar para vocês, vai ser tal dia. Né? É isso aí. E aí, pode colocar o próximo slide, por favor? Eu acho que aqui, gente, só para a gente ter, também se situar um pouquinho nos prazos médios, né? A Cristi levantou essa informação, que o prazo médio em anos anteriores, entre a divulgação do índice e o pagamento, foi de 2 meses, tá? A gente já disse, a gente está mobilizado para poder fazer isso o mais rápido possível. Se a gente puder fazer isso antes desse prazo médio de 2 meses, vai ser uma grande satisfação, e o que não falta é empenho para poder fazer isso. E aí, eu gostaria só de enfatizar algumas coisas, até porque eu estou vendo aqui nos grupos de WhatsApp, algumas pessoas não entraram logo no comecinho da live, então eu gostaria de recapitular só algumas informações muito rápidas, né? Assim, então, algumas diretrizes que o secretário Hubert já deliberou desde o início para que a gente pudesse trabalhar nessa consolidação. Primeiro, isso é um assunto prioritário entre todas as equipes, tá? Então, brincadeiras de olheira, não olheira, quem gosta de trabalhar de madrugada ou não, a gente tem efetivamente priorizado esse tema. Número 1, a gente sabe o impacto dele, sabe o quanto que vocês se dedicaram e sabe que existe uma natural ansiedade para poder receber esse comunicado. Então, 1 é assunto prioritário na pasta. 2, isso vai ser divulgado de maneira oficial, e vocês receberão isso em primeira mão, então não precisa ficar se preocupando, abrindo e-mail, consultando o WhatsApp a cada 3 minutos, porque não é assim que essa informação vai chegar, e ela vai chegar para vocês por uma fonte segura, uma fonte oficial. 3, a orientação do secretário é para que a gente consiga fazer com que o maior número possível de escolas, né, e profissionais tenham a sua avaliação processada. Então, daí esse esforço de obter junto ao INEP essas informações dos microdados, que eu repito, nós recebemos os macrodados, nós já solicitamos os microdados e dependemos do envio do INEP. Isso deve acontecer, provavelmente, não vejo muito motivo para isso não acontecer, e isso é um empenho diretamente, tanto do professor Hubert quanto da professora Gislene, para poder obter esses dados junto à presidência do INEP. Então, além disso, eu acho que tem um quarto assunto, que já foi perguntado de algumas maneiras, que eu acho muito importante a gente já antecipar, né? A questão das faltas é um fator importante no cálculo. E já existe uma deliberação do gabinete, né, da Secretaria da Educação, que as faltas relativas à Covid não serão consideradas, não impactarão o cálculo da bonificação, tá? Obviamente há um entendimento da pasta que essas faltas, né, motivadas pela questão de Covid, é algo muito excepcional, né, e que tem um contexto muito maior, então já foi uma deliberação, acredito que tenha sido nas primeiras reuniões, foi a primeira deliberação do secretário, de que isso deveria ser desconsiderado para o cálculo do bônus. Então, acho que essas são as informações que a gente tem, né, são as informações de momento, né, que a gente tem. A gente está trabalhando com essa perspectiva de recebimento desses dados. Quando a gente receber os microdados, eu acho que a gente manda um comunicado para vocês, só para vocês saberem que a gente recebeu esses microdados, e, de novo, quando existir uma previsão, a gente vai comunicar a vocês em primeira mão. Então, assim, fiquem tranquilos, não precisa ficar testando os limites de acesso da sede, não precisa disso. A gente vai ter uma enorme satisfação, né, em divulgar isso, e existe, de novo,
um empenho da alta cúpula, né, do governo do Estado, não falando aqui restrito só à Secretaria da Educação, mas também às demais secretarias, Secretaria da Fazenda, e um envolvimento direto e imediato do governador, para poder fazer com que esse cálculo, que é tão longo, tem tantas etapas burocráticas, mas que a gente sabe que é um justíssimo reconhecimento do esforço que todos vocês fizeram, tá? Eu acho que, assim, tem uma última dúvida, Vi, que eu queria te perguntar. Tem algumas pessoas perguntando sobre divergência de, olha, se a minha escola está abaixo ou acima, como é que a gente procede para poder fazer a revisão disso? Então, só retomando que, assim, a avaliação, né, e o próprio índice são do INEP, tá? Eles não são dados da secretaria, né, que a secretaria possa modificar ou fazer algum tipo de errata posteriormente ao período que foi aberto à escola, né? Então, referente ao rendimento, né, e ao próprio, os dados gerais do boletim, a gente teve um momento anterior que as escolas poderiam entrar, acessar seu boletim e fazer a sua solicitação de correção. Passado esse período, é gerado o boletim oficial. No caso do rendimento, né, dos estudantes, o censo tem uma data base, que é publicada também em portaria. Então, essa data base é de maio, né, e a prova ela é realizada em novembro. Então, de fato, pode ter havido alguma movimentação na escola de maio para novembro, mas existe, e é publicado por portaria, né, o próprio INEP faz essa portaria, e ela é maio, tá? Tem uma pergunta também que tem a mesma relação que não é só da Secretaria da Educação, que é sobre a contagem do tempo, esse congelamento, Cris. Acho que valia a gente responder que não depende só da Secretaria da Educação. Isso. A contagem, o cálculo, é o que eu coloquei, ele não depende só da Secretaria da Educação, né? Ele depende dos outros órgãos externos. Então, o que já está, né, Viviane, consolidado, não tem como alterar, gente, né? Vocês tiveram aí uma etapa também de recurso para isso. Então, quem já consolidou depois da etapa de recurso, não tem também agora como alterar. No caso dos microdados, né, tem algumas escolas aqui falando, a gente atingiu 79%. Desculpa, a única coisa de diferente do consolidado é o que o Fabiano colocou. As faltas COVID, elas não serão consideradas, elas não impactarão no pagamento, então elas não serão descontadas. Tá? Que esse é um dado exclusivamente nosso, tudo bem? Então, esse dado, que é um dado exclusivamente nosso, tudo bem, a gente trabalha com ele e essas faltas não serão descontadas. Os dados que não são exclusivamente nossos e já estão consolidados, não tem como a gente alterar. No caso e tanto que aquilo que a gente consegue mexer, movimentar, a gente tem se esforçado, o fato, por exemplo, do esforço da Secretaria em alcançar, né, em ter esse resultado de todas as escolas em relação aos microdados, né? Então, algumas escolas apontaram aqui, também tivemos 79%, 78%, não tivemos IDEB. Então, esse ofício já saiu da Secretaria da Educação. Maravilha. Gente, eu acho que passamos por todos os slides que a gente queria compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado dessas informações. Acho que tem um trabalho muito grande, né, para cada escola, para cada diretoria, fazer na análise, né, dos seus dados. Aqui, de novo, a gente pegou os dados macro, mas, assim, certamente cada dirigente, cada diretora, né, cada supervisora consegue fazer isso, uma análise muito mais específica da sua atuação, né, das escolas que estão sob a sua gestão, o que pode ser melhorado, o que deve ser melhorado, o que é um ponto de atenção. A gente tem feito vários recortes, né, isso é muito interessante, pelas escolas de ensino integral, por capital, por interior. Então, as equipes têm feito todos esses recortes, mas, de novo,
por mais que a gente se interesse, são vocês que vão ter o conhecimento imbatível, né, sobre a sua realidade, sobre aquela escola específica, né, e, de novo, se a gente puder, de alguma maneira, colaborar, né, e dar suporte para as ações que vocês entendem importantes, a gente, obviamente, está aberto para poder fazer essa análise. Eu acho que o IDEB, obviamente, ele é um grande indicador, né, e aí, como indicador, a gente, como educador, a gente sabe que avaliar é fundamental, né? É fundamental para a gente poder saber se a gente foi bem, se a gente tem alguma coisa para ser melhorado. Então, a gente tem que gostar, né, de ser avaliado, tem que gostar do indicador, seja ele super positivo, seja ele ainda aquém da nossa expectativa, mas é muito importante que a gente efetivamente se debruce sobre esse indicador, comemore quando esse indicador é muito bom, trabalhe de maneira muito focada quando ele tem algum ponto a ser melhorado, e lembrando, a gente está fazendo uma corrida aqui, uma maratona, são 42 quilômetros, e a gente ainda tá no começo dessa corrida. A equipe é muito boa, né? Assim, é uma felicidade a gente conseguir ter times tão qualificados na ponta e times tão qualificados também na retaguarda, né? E tem um alinhamento tão grande, né, que conseguiu atravessar uma pandemia que foi muito cruel, e a gente poder hoje, nesse momento, ainda que virtualmente, né, está comemorando. O secretário na última live que fez, muitos dirigentes pediram, secretário, vamos, por favor, marcar um dia, né, para poder fazer reuniões presenciais. Não tenham dúvidas, né, a gente tem esse interesse. O secretário tem visitado muitas escolas, né, eu falo que ele está virando daqui a pouco ele vai ter aquela carteirinha do Clube Irmão Caminhoneiro, sabe, porque ele está efetivamente na estrada toda semana para poder visitar as escolas, para poder conhecer, cada vez mais essa realidade, essa transformação que está acontecendo na ponta. E no início eu ficava um pouco preocupado do secretário ficar tanto tempo viajando, porque a gente tem um expediente burocrático aqui muito grande, mas ele volta com tanto mais energia, né, do que foi depois de ter esse contato direto com a escola, que agora a gente já faz o contrário, a gente já organiza assim, as agendas e fala, secretário, pode ir, a gente prepara tudo, mas volte com muito mais energia, porque aí você vai ter 3 vezes mais trabalho quando a gente se reencontrar. Então a gente vai ter uma felicidade muito grande de poder reunir vocês muito em breve, tá próximo, para a gente poder comemorar isso também, depois comemorar bônus, tudo mais, e a gente poder começar uma próxima jornada de uma caminhada que ainda tem muito para poder, muitos frutos para poder render. Gente, eu acho que a gente podemos terminar? Acho que só é importante reforçar uma coisa, gente. Tenho falado muito do congelamento do tempo de serviço durante a pandemia, que é uma lei que é federal, né? Então, mas acho que eles estão falando não é do bônus, acho que o congelamento do tempo, do quinquênio, agora eu entendi, do quinquênio, da sexta parte, é uma lei federal que congelou mesmo, foi de 173, foi de março de 20 até dezembro de 21. Para o cálculo do bônus, está sendo considerado, que vocês têm que ter os 2/3 do tempo, do ano civil contado, mas para esses benefícios, como estava na lei congelado, a gente não pode estar seguindo o que está nessa legislação. Não é uma ação isolada. Não é uma ação isolada da secretaria, isso, tá? Mas esse congelamento, que foi para o benefício adicional sexta parte, não está impactando aqui, gente, no cálculo do bônus, tudo bem? Fica tranquilo. E eu acho que um último recado só é que a gente tem feito literalmente uma guerra de trincheira, né? A gente sabe que esse período eleitoral ele traz muitas restrições, e algumas delas, inclusive, impactam diretamente a educação, até desconsiderando, né, a dinâmica da própria educação, que é diferente de outras pastas, né? E aí a gente, tanto as equipes técnicas, quanto consultoria jurídica, quanto procuradoria,
geral do Estado, a gente efetivamente tem feito uma mobilização muito forte para poder dar assim, uma resposta o mais rápida possível, né, para essas muitas demandas que a gente tem envolvendo a questão de categorias, de remuneração. Então, assim, a gente sabe dos anseios de vocês, está muito conectado com isso. A professora Gislene, que também tem um profundo conhecimento dessa legislação, tem atuado diretamente nisso, né? Então, assim, saibam que a gente tem cuidado desses aspectos todos e acho que já resolvemos muita coisa, né, nos últimos meses, e não tenham dúvida que o ânimo é renovado para que a gente consiga passar desse período eleitoral, que aí depois a gente volta a ter um pouco mais de normalidade, né, na administração pública, a gente conseguir também, muitas vezes, recuperar um pouco do tempo perdido que a gente em função dessas restrições eleitorais, tá bom? Gente, mas eu acho que hoje a pauta já foi longa, a gente sabe que a gente tem bastante gente conectada, e a gente gostaria que todo mundo voltasse às suas atividades, porque hoje o dia ainda promete. Eu sei que aí tem muito trabalho a ser feito, aqui também tem bastante coisa. Então, gente, eu queria agradecer em nome do professor Berchal Keres, em nome da professora Gislene, e de todo o time técnico da Secretaria da Educação, não só o empenho de vocês nesse período todo, um pouco mais de paciência para vocês nesse período agora de cálculo da bonificação, e, sobretudo, a audiência que vocês tiveram nesse dia. A gente vai voltar a falar, esperemos que nas próximas a gente tenha a mesma audiência e até mais gente, mas para aqueles que puderam ouvir, levem essa mensagem. A gente sabe que tem muita gente da rede que está ansioso por essas informações, compartilhe essas informações, vai ser muito legal a gente conseguir fazer com que todos os professores, todos os dirigentes, todos os servidores da pasta consigam receber essa informação. Bom dia para vocês, muito obrigado e até logo.